Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição. Eu sou o professor Fernando Gomes e estamos estudando a revista da CPAD do terceiro trimestre do ano de 2021. É a lição dos adultos, que tem o tema, o título da revista diz: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Subtítulo: correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós estaremos estudando e teremos a aula da lição de número 9, que tem por título o reinado de Joás. E antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir um favor a você que nos acompanha nesse exato momento, que divulgue o nosso trabalho, o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva lá no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Por gentileza, faça isso. Você que gosta de acompanhar o Crente Docente, aproveite também e receba as notificações para que você venha estar por dentro das novidades, tá bom? E eu quero agradecer também a direção do Crente Docente, a coordenação, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o reinado de Joás, passando essa aula. Quero também agradecer a você que está tirando um tempinho da sua atenção para poder estar ouvindo aqui, para nós estarmos estudando a lição de número 9, tá bom? Muito obrigado. Lembre-se, clique lá, acesse lá, se inscreva lá e divulgue o canal Crente Docente. Vamos lá falar sobre o reinado de Joás. Para nós entendermos o reinado de Joás, para nós entendermos quem foi Joás. Joás ele nasceu durante um período de excessivo derramamento de sangue real em Judá. Seu avô foi Jeorão, e Jeorão havia mandado matar 6 de seus irmãos. Isso daí encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 2 a 4. Por que Jeorão ele mandou matar 6 de seus irmãos? Justamente por conta da influência da avó de Joás. Quem era essa avó? Uma mulher chamada Atalia. Atalia ela era muito perversa. Ela era muito ruim. Ela herdou de sua mãe essa ruindade. Quem era a mãe de Atalia? Jezabel. Jezabel foi a mulher que deu à luz, a Atalia, colocou a Atalia do mundo e conseguiu também influenciá-la. A Atalia era muito ruim, tanto ao ponto dela pedir para seu marido, seu esposo Jeorão, matar 6 de seus irmãos para que ela pudesse restaurar a adoração a Baal que Josafá havia suprimido, havia acabado. Ou seja, ela mandou o seu marido matar os seus irmãos para que ela pudesse restaurar a adoração à divindade dela. Aí eu estou falando de Jeorão, estou falando de Josafá. O que aconteceu? Jezabel. O que aconteceu? Josafá, ele teve uma atitude política muito ruim. Isso daí trouxe consequências muito terríveis, pesadas, porque ele decidiu unir a sua casa com a casa de Acabe. Nós sabemos que Acabe e Jezabel foram os piores governantes que Israel teve, porque eles eram idólatras, eles não eram tementes a Deus, eles faziam tudo ao contrário daquilo que Deus ele queria deles. E Josafá ele era um homem que tinha um coração reto voltado para Deus, porém essa atitude que ele tomou serviu para agilizar, olha só, o enganoso plano de Satanás para destruir a semente da mulher, para destruir a vinda do Messias à terra, para destruir o trono e a linhagem de Davi. Olha só o que trouxe a causa
dessa aliança de Josafá com Acabe e Jezabel. Trouxe isso porque Satanás ele viu aí uma ação para acabar com a linhagem de Davi e só não acabou porque Deus mais uma vez interveio mediante a atitude humana. Porque a soberana vontade é de Deus, não do homem. E nós vemos no subtítulo e até no título dessa revista, nós vemos a ação de Deus em meio à infidelidade do homem. Porque Josafá ele colocou o seu reinado de Judá nas mãos de pessoas que não eram fiéis a Deus. Ele fez alianças que não, com certeza, ele não consultou ao Senhor. Tá bom, irmãos? É necessário nós entendermos porque Josafá era rei e Acabe também era rei. Acontece que quando Salomão ele morreu, houve uma trágica guerra civil, onde dividiu os israelitas em dois reinos, Reino Sul e Reino Norte, ou Dinastia Sul ou Dinastia do Norte. A Dinastia do Sul é onde que nós vamos falar, mas agora nesse exato momento, nessa lição, a Dinastia do Sul ela consistia de duas tribos, Judá e Benjamim. A capital dessa dinastia foi Jerusalém. E nós vemos que essa dinastia, essa divisão das tribos, iniciou no ano de 931 a.C. Durou 345 anos. Essa dinastia do sul teve 20 reis. 8 dos 20 foram tementes a Deus, ou seja, 12 fizeram o que era mal, ou seja, 12 foram infiéis. Mas o Senhor permaneceu fiel a Israel, permaneceu fiel a Judá, porque o Senhor teria cumprir os seus propósitos, independente da fidelidade do homem, porque Deus ele é fiel à sua promessa. Se ele prometeu, ele cumprirá. Lógico que nós temos que andar nos caminhos que ele quer para nós. Mas Fernando de Israel, ele andou no caminho totalmente perverso. Quem andou nos caminhos perversos foram os reis. As pessoas que estavam à frente, consequentemente, as pessoas que estavam sendo liderados por esses passaram a agir da mesma maneira. Ou seja, se a liderança esquece de Deus, o povo também vai esquecer. Por quê? O povo vai se espelhar no seu tutor, no seu rei. E o que aconteceu? O povo esqueceu de Deus e passou a adorar, a realizar aquilo que os reis estavam fazendo. O que aconteceu? 8 foram tementes e 12 não. Os babilônios conquistaram o Reino do Sul no ano 586. Aí veio, volta a falar, por isso que houve uma divisão. Você ouve na história Judá era reinado por Josafá e Acabe reinava em Israel por conta disso, tá bom? Dessa divisão. Havia 12 tribos, 10 para o norte, 2 para o sul. E vamos lá, e Deus ele permaneceu fiel, independente. Deus ele permaneceu fiel. Vamos. Aí o que aconteceu? Jorão ele reinou durante 8 anos. Jorão ele assumiu o reinado com 32 anos. Ele reinou 8. Ele morreu com uma disenteria. Houve algo no seu estômago, houve algo dentro de si que na época não tinha cura. Ele morreu. E a Bíblia diz que ele é o rei que morreu sem deixar saudades. E foi enterrado na cidade de Davi, mas não no cemitério real. Ou seja, ele morreu, ele teve um sepultamento comum, normal. Ele foi enterrado somente na cidade de Davi, porém, ele não foi enterrado no cemitério real. Ele sendo rei, como uma homenagem por ele ter sido um bom rei, que ele não foi. Se ele fosse um bom rei, ele seria enterrado no cemitério real. Mas como ele foi um rei que não deixou saudades, ou seja, ele teve um sepultamento normal. E ele morrendo, eu não quero me prender nisso, mas para você entender a história de Joás, é necessário nós passarmos por isso. Ele morrendo, quem veio reinando? O seu filho Acasias. Acasias, ele reinou durante um ano. Ele foi um rei perverso e fez o que era também errado. Ele foi muito influenciado
negativamente por sua mãe Atalia. Ou seja, Atalia influenciou o pai Jorão e agora vem influenciando o filho Acasias. E Acasias, ele morreu, ele reinou somente 1 ano. Acasias, vamos falar da morte agora, não vou falar durante o reinado. O que Atalia fazia? Olha só, Atalia encarregou Acasias para que ele promovesse o baalismo em Judá. Olha só, essa mulher era tão influente diante do reinado do seu filho, ela era, lógico, a rainha mãe. E ela foi tão influente que ela nas questões cerimoniais e políticas, ela se tornou privilegiada e ela desfrutou de uma posição soberana e que ela fez disso um título oficial dela. Ela não diretamente estava ali como um rei. O rei era Acasias, porém quem influenciava o rei era ela, porque tanto é que ela tinha um título de soberana e ela era totalmente, fortemente influente nas questões cerimoniais e políticas. Ou seja, ela cresceu diante da influência que ela tinha. E ali, gente, Acasias, ele morreu pela espada de Jeú. O que aconteceu? Jeú, ele foi um instrumento, ele foi uma pessoa usada por Deus para que Deus efetuasse a sua justiça. Jeú primeiro matou o rei de Israel. Quem era o rei de Israel das 10 tribos da época era Jorão. Jeú matou Jorão. E após matar Jorão, o que Jeú faz? Jeú vai até a Samaria e mata também Acasias. Por que Jeú fez isso? Porque Jeú, ele matou os adoradores de Baal. Chegando em Samaria, Jeú, ele teve uma estratégia muito bem realizada e sucedida. O que ele fez? Ele chegou até a Samaria para conquistar. Ele pensou, olha só, para mim atrair é melhor eu falar que eu vou cultuar, porque se eu falar que eu vou matar, eu vou espalhar. O que ele fez? Proclamou um grande culto a Baal. Nisso, o que ele fez? Atraiu o povo, atraiu todos os adoradores, atraiu os sacerdotes e colocou todos dentro do templo de Baal. E ali, o que acontece? Esse templo de Baal, ele foi erguido por Acabe. O que ele fez? Ele atraiu todos os sacerdotes. Quando todos estavam lá dentro, ele falou para vocês: mata todos, mata cada um. E quem deixar algum vivo vai morrer. E o que ele fez? Ele matou todos, destruiu, entendeu? O baalismo daquela terra. Porém, ele não foi um rei que continuou sem adorar a outros ídolos. Ele passou, depois de um tempo, a adorar os outros ídolos, entendeu? Ele não foi plenamente correto e reto. Porém, ele foi usado por Deus para realizar uma limpeza, para realizar a promessa, para realizar a palavra, para realizar algo daquilo que Deus ele queria. Aí, Acasias morrendo, quem viria de reinar? Olha só o que a Bíblia diz. O final, 2 Crônicas, capítulo 22, verso 9, diz assim: e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse forças para o reino, ninguém que tivesse forças para reinar. E quem era influente na época? Quem era? Isso aí, Atalia. O que a Atalia fez? A Atalia já era perversa, sem o reinado direto. Atalia já era perversa, influenciando Jeorão, seu marido, e influenciando Acasias, seu filho. O que ela fez? Como não tinha ninguém grande, não tinha ninguém poderoso da casa de Acasias para reinar, o que ela fez? Ela pegou, se autoproclamou rainha, se autoproclamou a soberana do trono. O que ela fez? Passou a reinar. Mas para isso, ela passando a reinar, ela fez algo muito pior. Ela pegou todos os seus netos e matou. E se apoderou do trono. Reinou durante 6 anos.
Atalia, ela não viu a morte de seu filho como uma tragédia, mas como uma maneira de submeter o reino de Judá ao seu controle. Atalia, gente, ela foi, além de perversa, eu já falei isso e volto a afirmar, ela era estrategista, porque a união dela com Jeorão era parte de um grande plano de primeiro de Satanás, para introduzir a idolatria em Judá, com a finalidade que Atalia pudesse fazer com Judá o que a sua mãe fez em Israel. O que Jezabel fez em Israel? Pegou o culto a Baal, introduziu na terra israelita, introduziu no reino israelita, e Atalia, a intenção era realizar a mesma coisa. E ela conseguiu durante esse período de 6 anos. Por que ela matou todos os descendentes da família dela? Porque eram descendentes de reis. Ou seja, para que ninguém viesse, depois que passasse o tempo, cresceu, reivindicar o trono. Então, na ideia dela é o seguinte: eu tenho bastante tempo para introduzir o baalismo na terra de Judá. A adoração vai ser a Baal, na ideia dela, vai ser perfeita. Ou seja, ela achou que a terra estava abandonada. Porém, o que acontece? Olha só, Atalia, ela viu que o reinado dela era vital para que a linhagem de Onri fosse restabelecida. Quem era Onri? Onri, em algumas passagens, segundo a Crônicas capítulo 22, verso 2, está dizendo assim, filha de Onri. Porém, por que tá filha? Porque na língua hebraica não tinha nenhuma designação para neto ou neta. E algumas passagens, alguns estudos você vai ver que era bisneta de Onri, tá bom? Aí ela tinha esse pensamento. Olha só, a ilegalidade do reinado de Atalia pode ser visto pelo fato de o cronista interromper o seu padrão de narrativa e não incluindo o período dessa rainha em sua contagem cronológica. Ou seja, o reino ilegal, o livro das Crônicas dos Reis, são livros bastante detalhistas e detalhados. Porém, os 6 anos do reinado de Atalia 6 anos, vamos dizer assim, escuros. Tanto que o cronista, ele não relata muita coisa e não relata nada na realidade. Por quê? Os 6 anos do reinado de Atalia é admitido através da dedução e de pouco detalhamento. Por que dedução? Porque o menino Joás ele foi apresentado com 7 anos. Então deduz-se que ela ficou 6 anos no poder, 6 anos regendo Judá ilegalmente, tá bom? E ela volta a afirmar, quando ela vai matar a todos, ela achou, que matou a todos, aparece uma mulher. Que mulher que apareceu? Uma mulher chamada Jeozeba ou Jeozebeate. Essa mulher, gente, era tia de Joás. Ela era irmã de Acasias, porém, ela não era filha de Atalia. Ela não era filha de Atalia. E o que acontece? Jeozeba, ela pega o menino. Que coisa linda. Ela guarda o menino, ela protege o menino. E ela, com certeza, gente, ela ficou triste com a morte dos outros sobrinhos e dos seus outros primos, das crianças que morreram. Porém, ela teve uma atitude muito corajosa, uma ação muito honrosa, uma ação muito valorosa, em qual ela ajudou, olha só, ao esconder Joás, ela ajudou a dar prosseguimento na linhagem que seguiria até Cristo. Uma atitude muito memorável que ela fez sobreviver à dinastia de Davi. Ou seja, a partir da história do protegimento da guarda de Joás, do livramento que ela produziu através da vida de Joás, nós podemos consagrar, dizer que essa mulher, intitular essa mulher como uma das heroínas do Antigo Testamento, mas das heroínas das Crônicas dos Reis. Por quê? Porque ela ajudou, ela teve uma atitude que fez sobreviver a dinastia de Davi. Ou seja, ela fez sobreviver a semente da mulher, ela fez sobreviver e dar prosseguimento à promessa de Deus a ser realizada. Ela escondeu Joás aonde? Em uma câmara interior.
E essa câmara interior era onde se guardava as camas e colchões. Ou seja, Joás, ele com 1 ano de idade, ele chorava. Então as camas e os colchões serviram para abafar o choro da criança em meio ao caos que estava passando o reinado ali naquele tempo. Acabou-se o período, o que ela fez? Ela viu segurança, pegou o menino, tirou lá da câmara interior onde guardava as camas e colchões, onde que estava abafado, ela pegou e levou para o templo. Interessante é que o menino ele ficou 6 anos no templo. Aí pensa assim, como que ele ficou guardado no templo durante 6 anos sem que ninguém percebesse? Gente, olha só, eu me fiz essa pergunta. Mas aí depois veio o templo, não estava, eu fui pesquisar e vi, o templo não estava sendo usado com bastante frequência, pois as pessoas estavam adorando os outros ídolos nos montes ou em outros locais. Ou seja, o templo, a casa de Deus, foi o lugar apropriado para ser o esconderijo de Joás. Por quê? Pouca gente iria procurar o templo. Pouca gente ia no templo. Pouca gente tinha acesso ao templo. E Joiada, o que a Jeozeaba fez? Ela pegou o menino, levou para o templo e entregou ao seu marido. Seu marido era Joiada. Joiada foi um sumo sacerdote, gente, que cumpriu tudo o que Deus esperava dele. Cumpriu tudo o que Deus esperava de um sumo sacerdote. Instruiu fielmente a Joás nos caminhos do Senhor. E liderou a nação dos bastidores numa adoração fiel a Deus. Os profetas, a Israel ele é conhecido como a terra dos profetas. A autoridade dos profetas é mais evidente do que os sacerdotes. Porém, os sacerdotes também eles tinham uma influência política, principalmente Joiada. Joiada ele tinha uma influência política muito grande. Por quê? Olha só, ele casou-se com Jeozeba. Jeozeba era filha do rei anterior, ou seja, filha do rei Jorão. Ou seja, Joiada estava ligado, bem ou mal, à linhagem real por meio do seu casamento. Tá bom, gente? Ou seja, Joiada ele foi e era bastante importante. Aí passa-se 7 anos, passa-se 6 anos, o menino agora está com 7 anos. O que Joiada fez? Joiada fez a partir dali o momento para que ele pudesse anunciar. Joiada ele viu, passou 6 anos, gente. 6 anos viu o príncipe crescer, sem falar nada. Ele teve muita paciência e esperou a hora certa de saber agir. Durante todo o tempo, sem revelar o seu segredo, o sacerdote Joiada, ele foi produzindo uma oposição silenciosa. Ou seja, ele foi maquinando a estratégia na hora justa e propícia para apresentar o verdadeiro novo rei, chamado Joás, o seu sobrinho. Joás era sobrinho de Joiada. Aqui, ó, o 7º ano tem a designação de jubilar, depois de uma espécie de cativeiro sob um comando ilegítimo. Com Joás no trono, aconteceria uma espécie de libertação, ou seja, Joás no trono traria uma espécie de júbilo para o povo, porque o povo, quando ela matou os meninos, os netos da própria família, as crianças, o povo se revoltou, o povo ficou muito entristecido com ela e ainda mais com a adoração aos outros deuses. Joiada ele teve a estratégia, ele conquistou os oficiais dos exércitos, conquistou a confiança dos levitas e dos cabeças dos clãs e cumpriu ali o seu trato, o seu plano. E quando todo o povo gritou, o que aconteceu? A Atalia, que reinava naquela época, a Atalia, ela viu o alvoroço, viu o grito, ouviu os gritos e foi correr atrás para saber o que era. A Atalia, vendo isso, viu que o povo gritava, viva o rei, viva o rei, viva o rei. A Atalia saiu correndo. Quando ela viu aquela situação, ela gritou, traição, traição, traição. Porém, ninguém deu ouvidos a ela. Apavorada, ela correu para o portão dos cavalos do palácio, mas foi morta ali pelos guardas. Interessante, a porta dos cavalos, essa é a porta onde que entrava os cavaleiros e os cavalos no templo. Não a porta da cidade, que também tinha um dos nomes Porta dos Cavalos, tá bom? Essa porta foi onde
ela morreu. Ironicamente, Atalia tentou arrasar com a descendência de Davi, mas acabou sendo assassinada pelas próprias lanças do rei Davi. É bem provável que as armas que Joiada ele passou para as mãos dos levitas e dos guardas, que essas peças, essas armas, foram usadas pelo rei Davi em alguma das cerimônias e foram mantidas no templo para a exibição. Agora tem um novo rei, um novo reinado. O que acontece? Joiada, ele aproveitou essa comoção, essa alegria do povo para restabelecer a adoração do templo como estava predito. Ele aproveitou também para trazer o povo ao arrependimento. Ele aproveitou para conduzir o povo a uma renovação de seus votos com Deus. Ele, como um sumo sacerdote, ele deveria fazer a ligação do povo com Deus e de Deus com o povo. Então ele aproveitou toda a comoção para fazer isso. E Joás, eu estou entrando agora no tópico 2 da lição e estou finalizando. O reinado de Joás e a reparação do templo. O que aconteceu? Joás, ele passou a reinar e ele deu uma ordem para Joiada: vai lá e restaura o templo. Ele passou 6 anos da sua vida dentro do templo, ou seja, ele viu o que o reino precisava, o que o templo precisava. Ele mandou realizar uma reforma. Porém, eles não tinham dinheiro. O templo não tinha dinheiro. Por que não tinha dinheiro? A idolatria do reinado anterior desencorajou o povo para realizarem as contribuições. Porém, passa-se 23 anos do seu reinado, no 23º ano do seu reinado, ele chama Joiada novamente e fala assim: olha só, vamos providenciar a construção de um gasofilácio, ou seja, de uma caixa. Essa caixa ficou primeiro ao lado do altar, onde os sacerdotes depositavam as ofertas do povo. Porém, essa caixa depois foi retirada para mais fora do templo, no local de mais fácil acesso, aonde poderiam ter mais ofertas. Olha só, foi a primeira coleta de recursos ofertados voluntariamente desde a construção do tabernáculo sob a direção de Moisés. As ofertas foram tão bem recebidas que Joás assalariou trabalhadores para a restauração. A honestidade e a fidelidade das pessoas que eram responsáveis pelo dinheiro eram tão grandes que o povo não pedia relatório, porque o povo estava vendo que aonde realmente estava indo o dinheiro, ou seja, a fidelidade do povo estava sendo correspondida. E o propósito ali foi tão grande que o que aconteceu? Olha só, quando acabou a obra de restauração, os vasos da casa de Deus foram feitos, do que sobrou prata e ouro trazidos pelo povo, em sua tamanha generosidade. Ou seja, o povo foi generoso, contribuiu fielmente para a restauração. Por quê? O povo viu aonde estava realmente o coração do rei. O povo viu aonde estava o coração para a adoração verdadeira de Deus. E aonde está o coração, a adoração verdadeira, está também o nosso Deus. E estando o nosso Deus, vem coisas boas, vem prosperidade, vem tamanha bonança. E assim aconteceu com esse povo. O povo abençoou, o povo foi generoso de uma tal maneira que eles não pediam relatório, porque eles estavam vendo a fidelidade de quem estava realizando a obra. Interessante olha só, que as ofertas iriam direto para a restauração, porém as ofertas pela remissão do pecado não podiam ser introduzidas no templo, justamente porque eram ofertas para a remissão dos pecados. O dinheiro por sacrifício dos pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então o sustento dos sacerdotes sairia daí. 2 Reis, capítulo 12, versículo 16, que está isso. Olha só, agora nós iremos entrar no tópico 3, a morte de Joiada. Joiada morreu, envelheceu, morreu. Joiada viveu bastante tempo, certamente pela graça de Deus, mas com seu falecimento, Joás tornou-se um Ló sem Abraão, ou seja, uma bússola
ele tinha uma bússola na mão e não sabia usar. Ou seja, com a morte de Joiada, ele ficou a ver navios, ele ficou sem rumo, sem direção, sem prumo, sem nada. Ele ficou sem nada. E ele foi facilmente influenciado. Ele deixou de ouvir conselhos de sacerdotes e passou a ouvir conselhos dos outros líderes. E com isso ele fez a mesma coisa com que os seus sucessores. Ele passou a se envolver em cultos pagãos. E o que aconteceu? Teve consequências igual aos seus antecessores. Joiada, gente, voltando a falar do sumo sacerdote, ele foi honrado, tá bom? Porque na sua morte ele foi homenageado pelo seu grande serviço à nação através do seu sepultamento entre os reis. Para você ver, um sumo sacerdote que andou direitinho na linha, ele teve o seu sepultamento, ele foi homenageado e foi sepultado entre os reis de Israel, ou seja, honraria máxima a esse sumo sacerdote. Por quê? Enquanto nós priorizarmos o reino, o rei também nos priorizará. O que aconteceu com Joás? Ele priorizou o reino somente através da vida de Joiada. Joiada padeceu, morreu, ele passou a cultuar a outros deuses pagãos, e isso daí teve uma grande consequência. Zacarias, ele foi alertar o rei dos seus pecados na frente de todo o povo, e também clamou pelo arrependimento de toda a nação. E o que o rei fez? Deu a ordem para que Zacarias fosse apedrejado. Eu finalizo agora. Quem foi Zacarias? Zacarias, ele era filho de Joiada, gente. Ele era primo de Joás. Porém, Joás não se lembrou da beneficência do pai de Zacarias. Ele esqueceu que ele devia o seu trono e a sua própria vida à lealdade do sumo sacerdote Joiada. Ele esqueceu porque o pecado fez isso. A transgressão fez isso, que ele esquecesse. O brutal assassinato de seu próprio sumo sacerdote, que era Zacarias, e filho de seu mentor, com certeza, gente, foi talvez, olha só, o momento mais negro da história de Judá. Foi tão negro, tão perverso, tão cruel, que 8 séculos e meio mais tarde, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 51, Jesus cita a morte de Zacarias, ordenada por Joás. Foi tão cruel que não foi esquecida por Jesus. Aí, com essa morte de Zacarias, o que acontece, gente? Acontece, agora eu finalizo o declínio do reinado. O declínio do reinado foi a adoração aos outros deuses após a morte de Joiada. Agora vem a conspiração. Gente, o povo não se alegrou da morte de Zacarias. O que aconteceu? Azael, ele queria expandir o seu território. Conquistou primeiro a tribo de Gate e logo em seguida marchou em direção a Jerusalém. Porém, Joás, o que ele fez? Ele subornou a Azael enviando as riquezas do templo. Isso daí deu certo tempo para que Azael não entrasse em Jerusalém. Porém, olha só, isso daí durou um certo período de tempo. Interessante é, logo após, antes de morrer, Zacarias, ele falou o seguinte aqui, ó. Está em 2 Crônicas 24, 22. O Senhor ouvirá e o rei quererá. E o Senhor pediu, o Senhor viu, o Senhor ouviu a voz de Zacarias, e durante um período de tempo Azael ele foi segurado pelos subornos. Depois não teve jeito. Deus permitiu a invasão sobre o território de Judá. E Azael, gente, feriu a muitos, matou a muitos. E o rei Joás foi um desses, que foi ferido seriamente. E ele, ferido seriamente, estava lá no leito. Irmãos, fácil. E o que aconteceu? Os seus oficiais, os próprios oficiais, se aproveitaram do período da recuperação, da convalescência desse rei em seu leito e o matou. Tudo isso aconteceu por conta dos pecados de Joás, que abandonou ao Senhor. Joás, ele reinou 40 anos. Ele reinou por 40 anos
e morreu no ano 796 a.C. Vamos lá, a conclusão. A morte de Joiada abalou o reinado religioso e espiritual de Joás. O poder subiu para a cabeça de Joás e isso prejudicou o andamento de seu reinado. O fato de tudo dar certo, ao que tudo indica, Joás pensou que as coisas eram efetivas e davam certo por conta dele mesmo. Porém, enganou-se, Tomou diversas atitudes temerárias e contrárias à vontade do céu, e o seu reinado tornou-se em um grande fracasso. Como gesto de desprezo, após a sua morte, Joás ele foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, porém não em sepulcro real, ou seja, ele teve o mesmo destino que os seus pais, Não foram sepultados no sepulcro real, ou seja, não tiveram a honraria máxima de um rei digno. Joás também é um dos 3 reis omitidos da genealogia real de Mateus no capítulo 1. Olha só, gente, a consequência que ele teve. Joás ele teve um bom reinado somente até a vida de Joiada, porque Joiada que estava ali atrás dos bastidores, tá bom, gente? Olha só, Joás, ele foi do triunfo à perdição. Amém? Eu espero ter chegado até o ponto. Nós sabemos que a revista é muito boa, nós sabemos também que a história é muito boa. Eu agradeço desde já, agradeço aos ouvintes. Gente, esse subsídio teológico vai estar, são 11 páginas de história sobre Joás. E vai estar no site Mensagens do Calvário, na página do Instagram Mensagens do Calvário, o Facebook Mensagens do Calvário. É só você ir lá, pegar e entrar, tá bom? E você também, gente, olha só, por favor, lá no Instagram, Crente Docente, por gentileza, segue lá, por favor, no Facebook, gente, facebook.com/Crente Docente, entra lá. E também no YouTube, gente, ativa as notificações no canal, dá o like, segue lá, por favor, por gentileza. Vai lá, gente, no YouTube e participa, nos ajude, contribua conosco, compartilhando, contribua conosco seguindo, contribua conosco também nas notificações lá sendo ativadas. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Que Deus abençoe todo o pessoal do Crente Docente, toda a organização e coordenação. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Mais uma vez, Fernando Henrique Gomes, professor, está acabando a lição de número 9 com o título O Reinado de Joás. Amém? Fiquem na paz. Abraço.